Olá, queridos amigos, vamos falar hoje sobre a lição número 6, a parte de domingo. A lição número 6 fala sobre Abraão como sendo um homem escolhido e os filhos da promessa que vieram de Abraão. Quando nós estudamos a lição, nós temos que aprender sempre o lado prático. O que Deus quer nos dizer hoje para a nossa vida espiritual em nossos dias hoje com essas lições sobre os pactos que Deus fez, principalmente com Abraão. No estudo do domingo, Abraão escolhido por Deus. Deus, ao escolher Israel, tinha uma ideia de que esse povo se tornasse um parâmetro, um modelo de bênção para todas as nações. Porque havia muitas nações no tempo de Abraão, nações que haviam já rejeitado a Deus. Deus resolveu criar uma nação especial que pudesse ser um modelo de pessoas dirigidas por Ele, amadas por Ele, abençoadas por Ele. Por isso Deus escolheu Israel para ser o seu povo escolhido, seu próprio povo, acima de todos os povos da terra. O grande pregador James Smith, uma ocasião, iniciou seu sermão dizendo o seguinte: a razão pelo qual você e eu não podemos ignorar a Deus está consumado em uma só palavra. Ele parou, olhou para a igreja e disse: a palavra é Israel. E ele disse assim: nenhuma outra nação foi escolhida como povo escolhido. Nenhuma outra nação tem tanto a dizer sobre o amor, a paciência e a ira de Deus como Israel. Esse povo conheceu Deus de perto. Deus deu ao mundo uma lição de amor através do povo de Israel. Então essa é a lição prática para nós hoje. Olharmos para o pacto de Deus com Abraão, a formação de um povo que se tornou escravo, um povo que se esqueceu praticamente de Deus. Esse povo foi escolhido por Deus, disciplinado para que pudesse ser uma nação especial diante de todas as nações. Dentro do Egito já começou a ser assim um expoente. Tanto que o faraó disse: esse povo está crescendo demais, logo vão nos dominar. E resolveram então escravizar o povo de Israel. Ali já havia a notoriedade de que essa nação seria grandiosa. A saída do povo do Egito foi grandiosa, foi estrondosa. Se fosse nos dias de hoje, a mídia ia explorar durante um mês a saída do povo do Egito. Foi estupenda, com milagres maravilhosos. Por isso, a gente pensa, como é que a gente pode entender o amor de Deus? É só a gente olhar para Israel. Um homem rico dirigiu-se a um orfanato. Ele pretendia adotar uma criança. E ele chegou naquele orfanato, se apresentou na recepção, disse para a moça a que viera, disse que já havia telefonado, falado com a assistente social e estava ali para adotar uma criança. A moça então da recepção chamou então a psicóloga, conversou com o homem. Aquele homem então demonstrou-se assim ser uma pessoa capaz de cuidar de uma criança. Ele tinha esposa, mas fora sozinho. E ele então disse para a mulher: onde são as crianças que eu posso adotar? E a mulher disse: só tem uma criança que o senhor pode adotar. Levou até uma sala e lá estava a criança. Quando o homem viu aquela criança, raquítica, adoentada, filho de uma mãe aidética, aquele homem estremeceu e disse: meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu já tenho filhos na faculdade. O que eu estou procurando para a minha vida? Adotar uma criança, filho de uma mãe doente, que poderá essa criança morrer, até da doença da mãe ou até de outra doença. O que eu estou fazendo? Mas aquele homem então era um cristão. E ele olhou aquela criança indefesa e pensou o seguinte: sabe de uma coisa? Deus está me dizendo aqui o que é que significa amor. Nós também, como pecadores, éramos doentes, éramos inválidos, com tendências pecaminosas. Deus nos tomou, Deus cuidou de todos nós, Deus nos amparou, Deus nos deu o alimento espiritual para que nós pudéssemos ser saudáveis e um testemunho do seu poder. Ele disse: sabe uma coisa? Hoje eu entendo o amor de Deus. Olhou para aquela criança e disse: eu vou amar essa criança como se fosse meu próprio filho. E ele, quando se aproximou e disse: oi, papai chegou. Ele viu o brilho no olhar daquela criança, porque estava sendo adotada. Ele disse: é assim que eu me sinto diante do amor de Deus. Israel foi um povo
que poderia ser assim uma potência diante das nações. Mas infelizmente eles se enveredaram por caminhos que Deus não havia predito para eles. Deus até disse: vocês não se envolvam com as outras nações, não queiram o que as outras nações querem, porque vocês são assim um povo especial, uma propriedade particular minha. E aqui tem a pergunta número 1: por que Deus escolheu Israel para ser o seu povo especial? Leia Ezequiel capítulo 16, verso 8, e diz assim, Ezequiel 16, verso 8, Deus dizendo, e Ezequiel escrevendo, Deus dizendo assim: então eu, passando por ti, eu te vi, e eis que era tempo de amores, e eu estendi sobre ti o meu manto, eu cobri a tua nudez, eu dei-te juramento e entrei num pacto contigo, diz o Senhor, e tu ficaste sendo minha. Então a pergunta é: como Deus escolheu Israel de acordo com as palavras de Ezequiel 16, verso 8? A resposta é: Ezequiel usou uma linguagem romântica para dizer como Deus se apaixonou por Israel, como cobriu a sua nudez, os seus pecados, como fez um pacto e como fez um pacto semelhante a um casamento. Foi assim que Deus se expressou com respeito a Israel. Por isso, quando se fala de amor, a palavra que define amor de Deus por um povo é Israel. A escolha divina, ela é misteriosa. A escolha divina, ela é inexplicável. Como existem outros mistérios na Bíblia. Como é que Deus consegue amar um povo? Nós, seres humanos, não conseguimos amar pessoas que nos ofendem, que nos traem. É difícil a pessoa perdoar, mas Deus perdoa de forma incondicional. Deus pegou Abraão, fez dele uma família. Dessa família, Deus fez um povo. Desse povo, Deus fez uma nação. E assim, por escolha pessoal, Deus transformou essa nação numa nação que poderia ser poderosa. O amor de Deus por Israel só pode ser explicado como uma ação do amor divino através da graça. O amor divino através da graça. Deus aceitando Israel. Tanto que lá no livro de Oséias, Deus disse para Oséias: vai casar com uma prostituta. E o profeta disse: o que, Senhor? Casar com uma prostituta? Eu quero que você case para dar uma lição ao povo. E Oséias se casou com uma prostituta, e a mulher saía e ia encontrar com outros homens, e Oséias cercava a mulher, e dava amores para ela, e prometia coisas, e dava presentes, mas a mulher danada saía de noite para se encontrar com outros amores, até que o povo ficou chateado com Oséias, sentiu a dor de Oséias como um marido traído. Então Oséias disse: vocês estão com pena de mim? Pois vocês têm que olhar para mim e ver Deus. Deus está se tornando um marido traído diante de vocês. Porque Deus deu tudo para vocês, vocês estão indo após outros deuses, estão indo para a idolatria. Mesmo assim, Deus insistia em salvar esse povo. Deus insistia em trabalhar com esse povo, porque Deus tinha uma missão com esse povo. Jesus teria que nascer da nação de Israel. Muitas vezes a gente não percebe a nossa influência. E aqui está a lição prática. Israel tinha que ser uma poderosa influência para as nações. Que influência tenho eu para com as pessoas? Às vezes eu chego na igreja, a pessoa diz: eu conheço o Senhor, eu ouvi uma pregação, fui pregar o Deus na igreja. O irmão disse: o irmão lembra que o irmão fez uma semana de oração em Cumbica, em Guarulhos, há 20 anos atrás? Lembro. Ele disse: pois eu estava afastado da igreja. Irmão, aquela semana de oração me trouxe de volta para Cristo. Eu disse: Senhor, que maravilha! Fui uma influência boa para esse irmão. E nós temos que olhar a lição de Israel como a lição da influência. Um homem marcou com um amigo chegar na casa dele, pegou um trem, mas chegou atrasado. Ele disse: sabe por que eu cheguei atrasado? Porque na nossa frente tinha um trem de carga. E o trem de carga ia levando 20 vagões. E chegou um momento que uma das rodas do trem de carga, ela quebrou e nós ouvimos o barulho. O nosso trem parou, os outros também pararam. E o trem de carga continuou. E aquela roda quebrada, cada vez que ela dava uma volta,
ela picotava o trilho e ia abrindo uma espécie de uma valeta, tuc, 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 até chegar no destino e entregar suas encomendas. Mas o trilho ficou pelo menos uns 40 quilômetros, aquele trilho ficou avariado. Foi preciso que a manutenção da estrada de ferro substituísse os trilhos e por isso eu demorei. Aquele trem de carga não imaginou que atrás dele estava deixando um rastro de perigo que poderia descarrilhar outros trens e levar muitas vidas à morte. Por isso, quando nós olhamos para Israel, Israel deveria ser uma influência poderosa, mas estava trilhando um caminho e deixando marcas assim que davam para as outras nações uma ideia errada do que era um povo dirigido por Deus. Por isso a influência de Israel ela foi marcante para outras nações. Nossa influência como igreja hoje é muito importante. Deus pegou um povo pequeno e hoje somos mais de 28 milhões de adventistas no mundo. Por que uma igreja cresceu tanto? Porque Deus tem um propósito. Nós somos influenciadores das pessoas para o reino de Deus. Por isso Jesus disse, no mundo há de haver escândalo, mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. Ele chegou a dizer, seria melhor amarrar uma pedra de moinho, que pesava na época umas 2 toneladas, e jogar essa pessoa no fundo do mar com essa pedra para a pessoa desaparecer. Não podemos ser motivo de escândalo na causa de Deus. Temos que ser um testemunho vivo de que Deus está dirigindo o nosso povo, dirigindo a nossa igreja, dirigindo a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Que a lição de Abraão e a nação escolhida seja uma bênção e um alerta para todos nós. Deus abençoe você nesse domingo, em nome de Jesus. Eu vou orar. Deus querido, obrigado por esse dia, pelo despertar. Abençoa a todos nós que somos influenciadores de pessoas para o reino de Deus. Perdoa, Senhor, se temos falhado. Nos ajude com o Espírito Santo a termos um testemunho positivo diante de todos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Continue divulgando o nosso trabalho. Deus abençoe você. Amém.